Opa, fala galera, cá estou aqui novamente para estar apresentando um novo vídeo a vocês. E nesse vídeo eu estarei recomendando para vocês top 5 manhwas que o protagonista é overpower. Mas já de primeiro eu queria já estar agradecendo a vocês pelo apoio enorme que vocês deu no vídeo anterior. E obrigado também aos 5.300 inscritos, vocês são perfeitos, obrigado. Mas para quem ainda não me segue no Instagram, segue lá, primeiro link na descrição. Mas agora eu estarei parando com essa minha enrolação aqui e vamos para o foco principal do vídeo. E na nossa primeira posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. Aqui nós já podemos estar iniciando com esse moleque numa boa, em seu próprio quarto. E vamos dizer que o nosso protagonista está um pouquinho triste, pois em sua outra vida, ele meio que foi selado por um curto tempo. Bem, não foi na real um curto tempo, mas em si um longo tempo. E um dos motivos de ele ser selado por esse tantão de tempo, vamos dizer que o nosso protagonista tentou derrotar esses 12 deuses celestiais. E como esses certos deuses não conseguiram derrotar o nosso protagonista, eles tiveram que selar o nosso prota. Mas por um certo motivo, o nosso protagonista acaba renascendo nesse novo mundo. Pois bem, após essa sua certa história magnífica, é já nos cortado para a nova cena, que nós podemos ver essa certa empregada chamando o nosso prota para estar indo comer com a sua família. E como vocês podem ver, o nosso prota está um pouco feliz demais. Bem, ali ele está feliz, mas por trás ele ainda é aquele cara que detesta os deuses. E como agora ele conseguiu ganhar a sua segunda chance, ele terá agora a oportunidade de derrotar aqueles certos 12 deuses. E após acabar de ser revelado o seu tal plano maluco, o nosso protagonista vai até um certo lugar para estar lendo uns livros. Mas em um certo ponto daquela sua leitura ele para estar andando um pouco. Mas em seu certo caminho desse certo lugar, ele acaba encontrando com esse mago. E como vocês podem ver, esse mago é bem poderoso. Mas como esse manhwa é recém-lançado e tem poucos capítulos, tipo um capítulo, eu vou ter que já estar deixando o resto com vocês, pois o X1 do nosso protagonista com esse mago ainda não foi revelado. Então que tal vocês ir lá, ler e descobrir o que irá acontecer daqui mais pra frente nesse manhwa incrível. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa segunda posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. Aqui nós já podemos já estar iniciando com vários monstros aparecendo a cada canto do planeta. E com esses certos monstros aparecendo, e as notícias estão aparecendo em cada canto do planeta também. E aqui no meio dessa certa bagunça toda nós podemos ver essa torre. E nessa certa torre ela serve para tutoriais aonde que pega a pessoa de cada canto do mundo. Pois bem, aqui já nos corta 12 anos à frente. Aqui nós podemos ver esses monstros atacando essa cidade. Mas eles não vão muito longe. Eles são derrotados por esse grupo de pessoas. Bem, após eles derrotar aqueles certos monstros, já nos cortado para essa... E aqui nós podemos ver esses caras de TV fazendo o seu trabalho. Bem, ali não tem muito o que comentar. Então vamos para o foco principal, que é o nosso protagonista. Ou melhor, o nosso protagonista da chinelinha. E aqui nós vemos um grupo de pessoas fugindo de um certo monstro. Mas como vocês podem ver, o nosso protagonista é diferente. Ele não está fugindo desses monstros, mas em si ele resolve lutar com esse monstro. E como vocês podem ver, o nosso protagonista derrota esse monstro sem dificuldade. E aqui já nos muda novamente para uma nova cena. Aqui nós podemos ver um outro grupo de pessoas tentando derrotar um certo monstro. Mas como vocês podem ver, esse monstro derrota todo esse grupo. E ao ser derrotados todos ali, só falta esperar o nosso protagonista. E assim é feito. O nosso protagonista chega de um jeito bem irado, como vocês podem estar vendo. Bem, ele derrota esse monstro fácil. E ao derrotar aquele monstro, ele entra nesse portal. E ali, ele achava que ele iria poder estar finalmente saindo dessa torre maldita. Mas não, ele continua a subir essa torre. E ao ver que ele não iria conseguir mais sair daquela certa torre, ele se dá por derrotado. E começa até a contar a sua certa história de como ele entrou nessa torre. Bem, a história dele é meio longa, então eu vou ter que deixar essa com vocês. E após ele contar a sua história meio longa ali, ele acaba recebendo um aviso que um certo loop que fazia ficar preso naquela torre tinha acabado. E após 12 anos, finalmente ele estaria livre daquela certa torre. E ele poderia finalmente sair daquela maldição. E como vocês podem ver, o nosso protagonista começa a sair dessa torre de um jeito meio diferente. E ao destruir tudo ali, ele sai finalmente dessa torre. E ao sair, ele dá de cara com esse cara, perguntando o seu nome. E ao saber, ele fica até chocado. Bem, após uma longa conversa ali, já nos cortado para uma nova cena, que nós podemos ver o nosso protagonista participando de um teste para avaliar o seu rank. Mas e aí? O nosso
nosso protagonista vai conseguir passar nesse certo teste. Spoiler, ele passa, mas de um jeito meio diferente. Mas agora eu vou ter que já estar deixando o resto pra quem não leu. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa terceira posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. Aqui nós já podemos estar iniciando com essa bela visão desse certo lugar misterioso. E aqui mais à frente nós podemos ver essa moça dizendo que um dia iria encontrar com o nosso protagonista. E ali ela iria falar mais alguma coisa, mas o nosso protagonista acorda com uma ligação de um certo amigo seu. Bem, aqui não tem o que falar, pois eles só irão ficar conversando sobre conversa de preguiça. E aqui nós cortamos para uma nova cena, que nós podemos ver o nosso protagonista indo para o seu certo trabalho. Mas no meio do caminho do seu trabalho, ele acaba encontrando com essa certa senhora, onde ela dizia que iria ler uma sorte sua. E ali o nosso protagonista não acredita no que ela dizia. Mas no meio de uma conversa daquela certa senhora lá, ela fala que o nosso protagonista ia encontrar algo entre as raízes de uma árvore. E bem, aqui nós já nos cortamos para uma nova cena, que nós podemos ver o nosso protagonista em seu trabalho. E como vocês podem ver, ele está um pouquinho para baixo. E bem, essa certa personagem tenta chegar no nosso prota para tentar animar ele um pouco, mas não dá em nada. E ali mais à frente um pouco nós podemos o chefe daquela certa personagem reclamando dela, pois ela tinha perdido algo que era importante. Mas como o nosso protagonista tinha aquela certa sorte sua, ele acaba encontrando aquele negócio. E como aquela certa senhora dizia, ele acaba meio que um pouquinho acreditando nisso. E ele vai até aquela certa senhora. E ao chegar nessa certa senhora, ele começa a falar se conseguia encontrar com aquela certa pessoa que ele tanto sonhava. Mas ele ali acaba descobrindo nada. E após ele não encontrar nenhuma pista daquela certa personagem, ele acaba voltando para a sua casa. Mas aquela certa outra personagem acaba ligando para o nosso prota, para ele estar indo em um certo lugar. E nisso é feito, ele vai. E quando ele chega lá, ela meio que só agradece o nosso protagonista. E após eles ficarem ali naquele certo lugar por um bom tempo, o nosso protagonista vai embora. Mas no meio do caminho de sua volta, ele acaba passando por esse lugar, que tem até umas artes belas. E ali ele fica até que impressionado com aquelas certas artes, e até que essa certa personagem aparece. Bem, ali eles ficam elogiando aquelas certas artes, até que o nosso protagonista resolve colocar esse seu certo óculos. Mas quando ele coloca esse certo óculos, ele consegue ver a verdadeira forma dessa certa personagem. E após descobrir aquela sua verdadeira forma, ele tenta disfarçar. Mas ao ficar encarando aquela certa arte, ele acaba percebendo que uma daquelas crianças daquela arte começou a se mover. E ao perguntar para essa personagem que estava do seu lado, ela começa a atacar o nosso protagonista. Mas ali ela não vai muito longe, pois ela acaba percebendo que o nosso protagonista tinha algo em sua mão que poderia fazer uma maldição nessa certa personagem. E ao perceber aquilo, ela sai correndo dali para não ser amaldiçoada. E bem, ali no meio daquela certa confusão, nosso protagonista consegue ainda pegar uma daquelas certas crianças que estava presa dentro daquela arte. E após aquela certa situação todas ali, o nosso protagonista meio que resolve mudar para uma nova casa. E bem, e nessa sua nova casa tem os mistérios de um fantasma rolando por ali, que basicamente mata tudo que vê em sua frente. Mas ei, será que o nosso protagonista será uma vítima desse fantasma, ou o nosso protagonista derrotará esse fantasma? Bem, essa eu não sei dizer a você. Então agora vocês já sabem. Vocês vão lá, leiam e descubram o que irá acontecer com o resto dessa história. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E aqui na nossa quarta posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E aqui nessa posição vamos já estar iniciando com esse moleque levando uma surra desses certos figurantes. E após esse certo moleque levar uma bela surra desses figurantes, é já nos cortado para uma nova cena. Aqui nós podemos ver que esse moleque voltou para sua casa. Ou melhor, o nosso protagonista conseguiu voltar. E ali ele acaba de acordar. E ele meio que acorda confuso, pois agora há pouco ele estava sendo atropelado por um famoso carro. Bem, após ele ficar confuso por um bom tempinho ali, ele começa a fazer umas certas meditações, ou melhor, cultivações. E no meio de suas certas cultivações ali, ele acaba vendo que na sua vida passada ele era um pouquinho fraco, mas agora é um pouquinho diferente, pois o nosso protagonista está ali agora. E como uma prova disso, é que o nosso protagonista acaba de pegar 2 espíritos marciais para si mesmo. E ao conseguir aqueles certos 2 espíritos marciais, ele vai até ali de fora de sua casa para testar esse poder. E como vocês podem ver, esse poder novo vai poder derrotar vários figurantes. E após ele usar aquele certo poder, o seu pai vai até ele, meio que vai até ele se preocupado. Bem, ali não tem o que dizer, pois aquele certo pai dele irá só ficar conversando sobre preocupações. Aqui vemos o pai do nosso protagonista e o nosso prota em um certo lugar, que o nosso protagonista estará lutando com certos figurantes para estar mostrando o seu novo poder.
Mas antes que aquela certa luta iniciasse, vamos ver o pai do nosso protagonista dando uma lição nesse certo figurante. E bem, após aquela certa lição de congelar o fôlego, vamos já ver o nosso protagonista lutando com esse figurante, que na real vai ser uma humilhação para esse certo figurante. E pois bem, o nosso protagonista nem usa o seu poder no máximo, e já faz o seu inimigo tremer todo. E após uma vitória linda ali, o nosso protagonista vai sair em uma nova aventura. E que eu terei que deixar sua certa nova aventura com vocês. Então agora você já sabe, vocês vão lá, leiam e descubram o que irá acontecer com essa história épica. E agora partiu para o próximo lugar da nossa lista. E na nossa quinta posição vai ficar esse manhwa aí que está sendo mostrado a vocês no meio da tela. E aqui já vamos estar iniciando com a luta de nosso protagonista com esses outros personagens. E ali até que rola uma luta bem épica. E no final só os mais fortes sobreviveriam. Ou bem isso. E após nosso protagonista morrer de um jeito que eu não sei explicar aqui a vocês, é já nos mostrado o nosso protagonista reencarnando nesse corpo desse moleque. E após ele acordar, ele fica um pouquinho confuso do que acabou de acontecer. Bem, após aquelas certas situações ali, é já nos cortado para uma nova cena, que nós podemos ver essa certa personagem discutindo com alguém. Bem, após aquela certa personagem tomar um tapa desse certo figurante, o nosso protagonista vai lá para estar vendo de mais perto. E após o nosso protagonista falar alguma coisa para aquele certo figurante, ele fica enfesado e tenta atacar o nosso protagonista. Bem, aquele certo ataque não faz nada, pois aquele certo figurante é paralisado de medo do nosso protagonista. E no momento que o nosso protagonista iria derrotar aquele certo figurante, chega esse outro figurante para estar atrapalhando aquela certa diversão do nosso protagonista. Bem, após nosso protagonista dizer algo incrível para aquele certo figurante, ele tenta de novo atacar o nosso protagonista, mas é derrotado fácil. E após aquela certa vitória épica do nosso protagonista, nós podemos ver ele aqui na mó paz, com essa certa personagem conversando sobre a vida. Até aqui eles tocam no assunto de um certo avô. E bem, ali no meio daquela conversa, ele acaba lembrando de uma humilhação meio pesada para aquele seu certo avô. E após ver aquela certo pensamento humilhante daquele seu certo avô, o nosso protagonista bola um plano para estar fazendo uma bela vingança num futuro aí na frente. E após aquela certa situação, já nos cortado para uma nova cena, que nós podemos ver o nosso protagonista fazendo uma cultivação bem boa. E até que o nosso protagonista acaba entrando nessa certa dimensão. E bem, e nessa certa dimensão, o nosso protagonista acaba ganhando um poder que vai estar ajudando ele em vários desafios. E bem, não só ajudando ele em vários desafios, como também ajudando ele a derrotar certos figurantes. Mas que tal aí vocês lá descobrirem que poder incrível é esse que o nosso protagonista acabou de descobrir? Bem, como acabou de bater um branco na mente, eu terei que já estar deixando o resto para quem não leu. Então agora você sabe, vocês vão lá, leiam e descubram o que irá acontecer com o resto dessa história. O vídeo chegou ao fim, mas aqui no canal tem outras recomendações épicas para vocês. Caso queira ver um, aqui haverá. E se um de vocês queiram estar deixando um comentário dizendo que eu posso estar melhorando, eu ficarei muito grato a vocês. E o vídeo foi esse, e nos vemos na próxima. Fui!